Olá, vamos dar início agora à nossa segunda aula da nossa disciplina de doutrinas da nossa igreja PIB Floripa, onde a gente está falando com a temática doutrina para quê? Estudando a doutrina, mas no sentido de necessidade, utilidade. Por que estudar doutrina? A gente falou isso na introdução da aula, falou isso na última aula, que você pode acessar aqui no canal. E agora a gente vai para uma segunda aula. Só relembrando, eu vou colocar minha telinha aqui para vocês me acompanharem visualmente. E aí a gente já dá sequência aqui. Pronto. A gente está abordando o material Sã Doutrina, que é um livro da editora Nove Marcas. É um livro que eu estou utilizando como base para fazer essa temática de necessidade e utilidade das doutrinas, por que estudar e como que a gente cresce estudando doutrina. E os outros materiais que a gente também tem utilizado são os materiais tradicionais da igreja, as apostilas de doutrinas 1 e 2, que são materiais que a igreja utiliza há muito tempo. Então a gente está seguindo essa linha e inicialmente muito falando sobre o livro, porque a gente está falando sobre a questão da utilidade. Então, seguindo. Gosto de trazer para as aulas uma menção, uma frase, e aqui eu trouxe uma frase que tem muito a ver com a nossa aula de hoje, que é sobre religiosidade, sobre gente que tem muito conhecimento bíblico, muita rotina de religião, aquele cara que não falta igreja, aquele cara que está sempre sendo visto orando, sendo visto como alguma atitude que a gente entende como religiosa. E aqui Russell Shedd alerta para alguns tipos de religiosidade, alguns homens religiosos que gastam 2 vezes mais esforço para chegar ao inferno do que seria necessário para alcançar o céu. Russell Shedd é um grande homem de Deus que descansou há 4 anos, faleceu e deixou um grande legado na igreja brasileira, com uma atuação por décadas, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele na aula de hoje ainda, então vou segurar um pouco a descrição desse homem de Deus, mas ele fala uma coisa muito importante, que é a busca por conhecimento vã, busca por religiosidade vã, dá muito trabalho e nos leva para um lugar que a gente não quer ir. E aí ele alerta que ir para o lugar que a gente quer ir, que a gente gostaria de encontrar Jesus e dar um abraço em Jesus, e esse lugar vai ser possível, quando a gente tem uma vida mais simples, uma vida com menos esforço com religião e mais vida com Deus. Isso aqui é uma frase que a gente vai usar ao longo dessa aula. Então, a aula 2 agora a gente vai falar de doutrina. Para quê? Para a leitura da Bíblia. Então, por que estudar doutrina é importante para a leitura da Bíblia? Porque entender doutrina é importante para isso. Então, a gente sabe que a questão de leitura da Bíblia é uma das disciplinas espirituais de uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável, ela ora, lê a Escritura e ela tem essas 2 disciplinas muito constantes na sua vida. Oração, leitura da palavra. Oração, leitura da palavra. E isso aí não é à toa, porque a palavra testemunha de Deus. A palavra explica e nos dá conhecimento de quem é o Deus que a gente segue. Quem é o Deus que a gente se tornou parte de uma família, que nos chama de filho. Quem é esse Deus? Preciso estudar, preciso ter esse conhecimento. A Escritura em si, ela fala sobre a importância de ter, né, a Escritura. Eu trouxe alguns versículos para a gente ver a sua aplicação. Em relação à paz, exemplo, um provérbio lá em Provérbios 3, 1 e 2, fala: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no seu coração os meus mandamentos,
pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Guardar a palavra de Deus, guardar os mandamentos, guardar a lei, guardar as escrituras, não na nossa cabeça, na nossa mente, para a gente decorar alguma coisa, para a gente ter aquela, sabe, aquela oração bonitinha que cita um monte de versículo, tá? E se essa oração vier de dentro do coração, se você citar do teu coração coisas que você já viveu, eu vivi isso, por isso que eu estou falando isso, eu já vivi, e aí você tem aquilo no seu coração, está guardado no seu coração. Uma coisa guardada no coração é uma coisa que você usa para sua vida. Ela está no teu coração, ela já passou da sua mente, já não está naquela mero conhecimento. E isso prolonga a vida da gente, traz paz para a gente, traz alegria para a gente. Isso é uma coisa que faz parte de quem estuda a lei e guarda ela no coração. Jesus ele fala sobre alguns estudiosos duas vezes. Eu trouxe duas citações de Jesus. A primeira, lá em João, ele fala: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nela vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Jesus, o Verbo, a palavra que se fez carne, como o próprio João no começo do livro fala, que Jesus é a palavra, o Verbo que se fez carne, é a Escritura que virou uma pessoa, que encarnou numa pessoa para nos explicar um pouco melhor quem é Deus, revelar o Pai, foi Jesus. E tudo que está nas Escrituras, antes de Jesus, já revelavam a Ele mesmo, já revelavam a Deus, revelavam a Jesus. Então, Jesus ele repreende aqueles homens que estudavam muitas Escrituras e criam que nelas tinham a vida eterna, mas não conseguiam enxergar e não conseguiram enxergar que as Escrituras mesmo falavam de Jesus. Utilidade da Escritura. Paulo fala para Timóteo, na segunda carta, que desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para toda a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução e na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Utilidade. Desde criança, Timóteo foi preparado para conhecer as Sagradas Escrituras. Um pouco mais para trás, ali no texto, fala que foi a mãe e a avó que ensinaram as Escrituras para Timóteo. Pessoas ensinam as Escrituras para a gente o tempo todo. A gente tem condição total de aprendê-las. A gente pode se tornar sábio fazendo isso. Mas, conhecendo essa sabedoria, a gente sabe que tudo que está escrito é inspirado por Deus e aí é útil para o ensino. É útil para a gente aprender. É útil para repreender a nossa vida. É útil para corrigir a nossa vida. É útil para nos instruir em justiça. E isso faz toda a diferença. A Escritura é revelada, inspirada por Deus, com uma utilidade. É para a vida, não é para conhecimento. E outra coisa, em tempos que a gente às vezes perde um pouco a esperança, como os tempos que a gente tem vivido no último ano, nos últimos meses, tempos difíceis de pandemia, às vezes a esperança ela fica perdida, a gente perde a esperança. E para resgatar a esperança não tá numa vacina. A esperança está numa vida normal, numa continuidade, quando todos estivermos vacinados. Mas a esperança que a gente não pode perder de vista é a esperança em Jesus. Pois tudo que foi escrito para ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Manter a esperança é manter os olhos nas Escrituras, é manter o coração com a certeza de que a nossa vida não termina
num caixão. A nossa vida não termina com uma doença. A nossa vida não termina com uma situação trágica. A nossa vida, ela começa após isso. Nossa vida eterna começa após isso. A nossa vida com Jesus começa após isso. Isso aqui é um lapso de tempo que a gente consegue contar. A vida com Jesus é um tempo incontável. É um tempo que não tem como a gente contar. E isso aí é uma vida eterna. E está ali, está nas Escrituras. As Escrituras ensinam sobre isso. É importante a gente estudá-las. Outra frase de Jesus, outra repreensão de Jesus para outros fariseus ali, que eram estudiosos da lei. Jesus repreende falando para aqueles homens que Marcos registra: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Às vezes a gente lê a Escritura e a gente não entende a Escritura, ou a gente acha que entende. Está lendo para entender predestinação, livre-arbítrio, está lendo para entender se é uma doutrina específica, um conflito de teorias ou de teologias, e aí a gente perde tempo com isso e deixa de investir o tempo em coisas que realmente fazem diferença. Aqueles homens estavam muito preocupados em saber coisas irrelevantes, porque eles não faziam o básico, que era amar a Deus e amar o próximo, que Jesus enfatizou no seu ministério muitas vezes. Mas e aí? Todo cristão sabe que estudar a palavra de Deus é uma disciplina fundamental para o crescimento como pessoa, como discípulo. Estudar a palavra é só para pastor e para mestre? Se a gente estivesse numa sala de verdade, e não uma sala virtual, essa pergunta eu faria e todo mundo saberia a resposta. Não é estudar a palavra, não é só para pastor e para mestre. Não é só para pastor e para mestre. Pastor e mestre tem que estudar mais, porque normalmente eles são as pessoas que vão instruir outras pessoas que estão começando o estudo. Então, eles são importantíssimos. Eles têm que ter um conhecimento mais aprofundado sobre a palavra para nos ajudar quando a gente tem dificuldade, quando a gente tem dúvida. Mas eles não são os únicos que têm que ler a palavra. Mas então, e essa segunda pergunta que eu faço? Por que muitos não estudam? Por quê? Será que a gente não estuda porque a gente já conhece tudo? Será que a gente não estuda porque a gente fica preso à pregação? Espera o pastor pregar pra gente no domingo? Espera, eu quero saber sobre tal coisa. Vai no YouTube, lá, pregação sobre casamento. Aí eu vou lá e escuto uma pregação sobre casamento. Pregação sobre trabalho. Aí eu vou lá e escuto uma pregação sobre trabalho. E você acha que aquela pregação vai te ajudar a estudar a palavra de Deus? Sim, vai citar alguns versículos, mas não é estudo da palavra. Estudo da palavra é quando você para depois de uma ministração e vai ler o texto que foi ministrado para você estudar e entender, para guardar no teu coração. Senão fica só na cabeça. Aí eu te faço mais duas perguntas. Dá para conhecer a palavra sem ler? Não. Ou dá? Se você acha que dá para conhecer a palavra só ouvindo pregação no YouTube, ou indo para a igreja no domingo escutar a pregação, você provavelmente vai achar que dá para conhecer sem ler, mas não dá. Por isso que é importante, muitos missionários fazem isso, que é traduzir a palavra na língua do povo, para que o povo consiga estudar e ler. Isso aí foi se a reforma protestante trouxe alguma coisa boa, uma das coisas boas é o acesso à palavra, só as escrituras. As pessoas aprendiam a ler, não dependiam mais de um padre para ler e explicar. Elas tinham acesso à palavra. E isso fez toda a diferença. Pesquise depois colonização, países com colonização protestante, pós-reforma, e países como o nosso, com colonização católica. Vai ter uma diferença, você vai achar uma diferença, porque existe uma diferença. As pessoas, para ler a palavra, elas tinham que ser alfabetizadas. E isso aí foi uma consequência positiva para uma sociedade inteira. Vários países se beneficiaram disso.
E outra coisa, última pergunta, dá para ler sem aplicar? Dá para você ler sem aplicar, mas ela não faz sentido. Faz sentido você ler alguma coisa, ter um conhecimento e não aplicar? A gente falou na primeira aula sobre isso. Não faz sentido. Então, mas você pode fazer achando que está fazendo alguma coisa útil, mas não é. Aí a gente sai um pouquinho do contexto de palavra, sai, mas não sai, porque a gente vai falar um pouquinho sobre como pessoas, como um pastor, grande mestre, você olha, escuta ensinos daquele homem e fala, meu Deus, como esse cara como ele conhece a palavra. A gente falou de Rousseau Shedd, a gente vai falar mais um pouquinho sobre Rousseau Shedd daqui a pouco, mas você vai olhar para esses homens e falar, meu Deus, que homens admiráveis. Mas dá para chegar igual eles? Eu consigo? Eu tenho que buscar? Ou não? Eles são, é um dom específico que esse homem tem, é inalcançável. Então, vamos falar um pouquinho de esporte, um esporte que eu gosto, não pratico, gosto de assistir, mas não pratico, só brinco, mas não tenho uma, nunca participei de torneio de escola com esse esporte, só com vôlei, mas o basquete sempre foi um esporte que eu gostei bastante. Dá para ser um bom jogador de basquete sem treinar? E dá para ser um dos melhores sem precisar treinar mais que a média? Dá para ser? Será que dá para ser? Aqui a gente tem um exemplo de um dos jogadores de basquete do mundo hoje, dos melhores. Né? Um cara que é fantástico quem assiste e vê jogos desse jogador nos últimos 5 anos. Ele joga cestas de longe, longe mesmo, e acerta, joga sempre para cima, desequilibrado, quase caindo e acerta. Parece fácil quando a gente vê ele jogando. Então olha só um recorde que tem aqui. Né? Ele conseguiu cestas de 3 em 10 jogos seguidos. Ele conseguiu marcar mais cestas de 3 em 10 jogos seguidos. Ele converteu 72 arremessos de 3. É muita coisa. Quem joga basquete sabe que isso é muita coisa. Mas eu trouxe um exemplo também de um cara que a gente conhece, todo mundo vai conhecer, que é o Oscar. Né? Se você digitar no Google lá, maior pontuador da história do basquete mundial, vai cair no Oscar, brasileiro. Ele tem quase 50, ele fez quase, já está aposentado, ele fez quase 50 mil pontos. É muita coisa. E vamos ver aqui um vídeo rápido, vou dar um play aqui no vídeo rápido, para a gente ver o que ele fala sobre. Ele tinha um apelido, né? O apelido dele tem um apelido, chama Mão Santa, esse apelido. Né? O pessoal achava que ele tinha algum poder na mão. Vamos ver um pouquinho o que ele fala sobre ele. Eu fazia 1000 arremessos por dia, Rafa. A vida toda, não é um dia. Aqui, mês que vem, não, todo dia. É 1000 arremessos por dia. Além dos 2 treinos, né? Depois eu batia 10 lance livre. Por isso que você não teve sucesso. Por isso. Por isso que eu fui pra cá, e agora eu tô aqui. Você sabe o que é fazer 20 arremessos de 3 sem errar? 20 arremessos de... Não, eu não sei o que Eu estava treinado, eu tinha feito 500 arremessos. Mas muitas vezes não ia, cara. 18, toim. 1, 2. 19, toim. 1, 2. É um terror aquilo. Mas eu só ia embora quando eu fiz. Nunca fui embora sem fazer as 20. Mas um dia lá eu fiquei 1h30 a fazer. Arrebentado, eu cheguei em casa, a crise falou, se é hora de chegar, eu falei, eu não consegui fazer os 20 arremessos, eu fiquei até o fim. Então esse negócio de mão santa. Quanto mais eu treinava, mais minha mão era santa. Mais a mão era santa. Não existe mão santa, cara. Existe treinamento. Sem treinamento, ninguém seria o que foi. Ninguém. Os grandes jogadores têm coragem. Os pequenos jogadores têm preguiça. É verdade. Voltando aqui, né, para nossa aula, então, Oscar. Não existe mão santa. Existe treinamento. Parece fácil fazer tantos pontos, parece fácil ser igual o Stephen Curry,
faz tantas bolas de 3, mas tem muito treinamento por trás de um talento e um brilhantismo que esses homens tiveram e têm. Por trás de um grande talento, uma pessoa brilhante, sempre tem muito trabalho. Trabalho, ele faz parte de um homem, de qualquer pessoa que queira ser bom em alguma coisa, talentoso, sempre vai ter muito trabalho. Ninguém faz as coisas por mágica. Então, quando a gente fala de vida cristã, um homem como esse homem aqui, Russell Shedd, ele é uma das pessoas que eu tive o prazer de conhecer, tive o prazer de estudar, tive o prazer de ler alguns comentários bíblicos, porque ele mesmo tem uma Bíblia comentada. Esse homem, ele é uma das pessoas que eu considero passou pelo nosso planeta e deixou um legado muito precioso como um cristão maduro. Uma pessoa que sabe compreender a Bíblia, sabe resumir, sabe explicar e faz tudo isso com as próprias palavras. Ele conhece a palavra. Então, isso é um exemplo. Você acha que, fazendo a comparação agora entre um jogador de basquete de ponta, um cara talentosíssimo de basquete, que vai lá e faz muitos pontos e treina muito para chegar nesses pontos, você acha que o pastor como o seu Shedd, ele não estudou, não leu a Bíblia várias vezes, não estudou cada versículo em mais de um idioma para tentar conseguir extrair daquela palavra? E eu lembro dele na PIB falando com muita humildade que ele não conhecia tudo, não conhecia mesmo, mas ele tinha muito conhecimento, mas ele sempre se considerava, sempre é necessário para ele, sempre foi necessário para ele estudar um pouco mais. Como aquele jogador de basquete, Oscar ou até o Curry, não é porque eles estão bons jogando bola de longe, fazendo cestas, que eles param de treinar porque eles vão entrar na quadra e vão conseguir fazer. Não, eles continuam treinando. Um homem de Deus continua lendo a Bíblia até o final da sua vida. Deixa eu voltar. Esse vídeo é legal. Eu vou colocar aqui o vídeo do Shedd aqui para a gente ouvir também um testemunho sobre ele. Gente boa aqui desse salão e os outros que estão no outro salão também. Existe um versículo na Bíblia, em Gálatas, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ou seja, o aluno, o cara que aprende da palavra, devia virar para o professor que ensina a palavra e compartilhar com ele todas as coisas boas. Nós temos em nosso meio um grande professor chamado Dr. Russell Shedd. E eu pedi que ele viesse aqui hoje para que nós fizéssemos uma pequena homenagem e pudéssemos dizer nossa palavra de gratidão. Dr. Shedd, só para ajudar o senhor, peraí, antes do senhor vir, para ajudar o senhor, eu olhei no grego. Senão ele não entende, então veja bem. No grego, quando diz assim, que é para compartilhar todas as coisas boas, essa palavrinha, as coisas boas, são aquilo que é de boa constituição, aquilo que é útil, aquilo que é saudável, aquilo que é agradável, aquilo que é amável, alegre, excelente e honrado. Rapaz, doutor Shedd, eu tenho certeza que se nós abríssemos o microfone aqui, nós teríamos centenas de pessoas dando testemunho do quanto que a sua vida, o seu ensino, seus livros nos ajudaram. O senhor tem 84 anos, desses 84 anos o senhor já dedicou 52 servindo este Brasil. O senhor publicou livros que nenhuma publicadora gostaria de publicar porque eles dão prejuízo. O senhor se tornou, é verdade, o senhor se tornou um expositor da Bíblia em igrejas, conferências, cruzando linhas denominacionais. O senhor
deu 17 anos de sua vida para ser um professor internacional do Instituto Haggai. A apostila que o senhor escreveu sobre base bíblica de evangelismo ainda é utilizada hoje para os professores internacionais usarem como padrão para darem as suas aulas. O senhor é mestre de milhões de brasileiros. Sua maturidade e seu exemplo são aios que nos conduzem a Jesus. Então eu peço que vocês, com palmas, assobios, uivos, bateção de pé e gritaria, recebam Dr. Shedd. Dr. Shedd, falo de coração, eu lembro do senhor me dando aula 40 anos atrás. E eu agradeço o senhor ter alugado a sua casa para a Marta e eu começar a nossa vida de casado. Moramos na sua casa que o senhor alugou para nós. Mas a sua influência, meu irmão, ela vai muito além do que nós podemos imaginar, porque não há controle sobre tudo que o senhor falou, tudo que o senhor explicou da palavra de Deus, tudo que o senhor escreveu. Milhões e milhões de brasileiros foram edificados por isso, e nós queremos lhe dizer obrigado, e nós queremos lhe dar um presente. Vou pedir que o Nilson, por favor, traga até aqui. Aí deu. Dr. Shedd, aqui nós temos oculto aqui uma escultura feita por um artista de Campinas chamado seu Gilson Carvalho, que deve ser da sua idade. Ele vai mostrar um homem que está com um martelo e um cinzel, tirando ele mesmo da rocha. E é chamado de o Eterno Aprendiz. E nós escolhemos essa escultura para lidar, porque nós entendemos o seguinte: o senhor é um grande professor, porque o senhor também é um grande aluno e um grande discípulo. Então aqui embaixo nós escrevemos: Dr. Russell Shedd, um verdadeiro discípulo e o discipulador de todos nós. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, irmão. Deixa eu pensar. Irmão, só no céu que a gente vai sentir mais alegria do que eu sinto esta manhã, porque essas palavras que, de certo modo, estão um pouco exageradas, lá no céu a gente vai esperar que a gente diz: bom servo, bom e fiel, entra em tudo no gozo do teu Senhor. Obrigado a todos mesmo, que nos deram esse privilégio de trabalhar no seu país e ser brasileiro de escolha. Que Deus abençoe a todos. O Instituto Haggai, que também me ensinou tanta coisa. E tantos livros que têm essa influência no Instituto Haggai. Eu dou graças a Deus, vou falar diretamente com o Dr. Haggai, quanto eu apreciei ser convidado a dar aulas lá em Maui, Singapura, durante 17 anos. Muito bem, Prazer. muito obrigado. Vamos. Foi um homem muito querido no nosso Brasil, no nosso ministério, no ministério da Bíblia. Mas vamos lá, vamos voltar para a nossa aula da vida de Shedd, Ebenezer, pastor Ebenezer. Nesse vídeo aí já falou muito do que ele representa. Então, por que estudamos a Bíblia? Por que estudar a Bíblia? O objetivo da leitura do ensino da Escritura é amar a Deus e amar ao próximo. Então, a maneira que a gente amar a Deus, mais a Deus, conhecendo cada vez mais. Então, uma forma de você buscar amar a Deus é conhecer Deus. E para isso você precisa conhecer da palavra. Eu peguei aqui
duas frases do livro. Uma pessoa pode aprender fatos teológicos sobre Deus sem amá-lo. E uma pessoa não pode amar a Deus sem conhecê-lo. São coisas antagônicas. Você pode conhecer inteira a palavra e não amar a Deus com isso. Aqui eu trouxe dois exemplos aqui. Um brasileiro e um americano. Americano, não lembro se Stephen Hawking é americano. Acho que é inglês. Não lembro. Depois você vai me corrigir aí na aula. Mas são dois homens ateus. Um já falecido, né? O Stephen Hawking já é falecido. E o Leandro Carnal, brasileiro, bem conhecido aí, filósofo, até usa até algumas citações de Bíblia para algumas das suas ministrações, suas palestras, mas são ateus, dois ateus. Conheceram bastante as palavras, inclusive já frequentaram algumas religiões, mas não foi o suficiente para eles amarem a Deus, tanto é que se consideram ateus. E aqui do outro lado eu coloquei um cara no meio aqui, um cara que eu não gosto, né? Deus já os falou muito de Deus, já ensinou muito sobre Deus, mas é uma pessoa que eu não gosto. Mas está ali, não sei em qual grupo que ele está. Se ele é uma pessoa que ama ou não ama, isso aí eu não sei, o julgamento é de Deus. Coloquei ele ali só de provocação aí para essa aula. Mas vamos voltar para cá. Frase que eu gosto, um versículo que eu gosto, um versículo da vida de Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas hoje meus olhos te viram. No final do livro de Jó, depois de tudo que aconteceu na vida de Jó, ele dá faz essa afirmação brilhante, essa afirmação cheia de amor. Uma pessoa que conhecia muito de Deus, de ouvir, sem interagir com esse Deus, mas ele teve a oportunidade de conhecer e ver Deus com os próprios olhos. Ele teve a oportunidade de conhecer a Deus e assim amá-lo de verdade. É isso que nos deve motivar a estudar a palavra, estudar a Bíblia. Um exemplo. Amar a Deus e amar o cônjuge. Só uma metáfora. Você ama o teu cônjuge. Se você ama o teu cônjuge, ou se você está pretendendo casar com uma pessoa, você vai saber como que ela é, o que ela gosta, o que ela não gosta. Vai tentar entender o que é o passado dela, tentar entender o que aconteceu, qual a história de vida que ela tem, saber qual que é o propósito de vida para o futuro e muito mais coisas. A gente deve pensar da mesma forma quando a gente vai fazer em relação a Deus. A gente não pode simplesmente fazer uma oração e achar que aquela oração vai transformar a nossa vida em alguma coisa, a gente vai passar depois daquela oração a amar a Deus depois dela. Não vai acontecer dessa forma. A gente vai precisar ter uma jornada, ter uma caminhada com isso. Então a gente precisa conhecer Deus. E para conhecer Deus, ele está totalmente não, ele foi revelado na palavra. O suficiente para a gente entender o que ele é. Amar a Deus e amar ao cônjuge. Doutrina é um objetivo importante para a leitura da Bíblia. Ela resume e sintetiza o ensinamento bíblico em todo coerente. A doutrina, o entendimento da doutrina, serve para a gente, quando a gente for ler a palavra, a gente entender que algumas coisas não tem uma interpretação dupla. Eu estou com dúvida nessa interpretação aqui porque eu não sei. Se você sabe, aqui falando de doutrina, se você sabe como Deus é, se você sabe o que Deus ama, o que Ele odeia, o que Ele abomina, se você sabe com que Deus se alegra, com que Deus se entristece, o que Deus fez no passado e quais são os seus planos de futuro, você já tem uma bela instrução para você conseguir ler um texto da Bíblia e saber quem é esse Deus. É a doutrina que rege a tua leitura. É isso que é a aula de hoje. Eu gostaria que a gente tivesse esse entendimento e eu despertasse em você essa curiosidade, essa vontade de estudar a palavra.
permitir que seu conhecimento de Deus seja definido por uma ou duas passagens isoladas. Pensa só, você está lá, você lê 2 versículos de Bíblia, por exemplo, você pega um versículo que às vezes o pessoal até tem um lutador que tatuou até no peito. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pega esse tudo posso naquele que me fortalece, ponto. Não é ponto. Tem um monte de coisa antes e um monte de coisa depois disso que está escrito. Mas você pega 2 passagens isoladas e você tenta definir Deus em 2 passagens, não vai dar certo. Você não consegue definir o teu cônjuge só por 2 frases que ele fala, por dois pontos que você sabe. Conversas, vou fazer 2 conversas com uma pessoa, eu já sei tudo dela. É impossível você saber tudo de uma pessoa com 2 passagens isoladas, com 2 conversas isoladas. A mesma coisa com Deus. Não dá para a gente ter uma limitação, limitar Deus a 2 passagens bíblicas. Mas a gente tem que ter uma base. A base é a doutrina. A doutrina ela vai explicar o que Deus é, o que Ele ama e o que Ele odeia. Aí vamos por uma outra analogia. Falando da analogia, metáfora do casamento, agora vamos falar da metáfora do boliche. O boliche também é um esporte, é uma diversão para muitos, bem legal, eu gosto bastante. E o objetivo do boliche é derrubar aqueles pinos lá na frente. Você tem que jogar a bola e acertar os pinos lá na frente. Para isso tem as canaletas e os pinos. Canaleta, quando a bola cai aqui dentro da canaleta, você não acerta nada. Ela vai até o final da pista e não acerta, não derruba nada. Então, você tem que mirar os pinos e torcer para a bola não ir para a canaleta. A canaleta é 0, você não derruba nada. A doutrina é como se fosse um recurso que a gente consegue habilitar numa pista de boliche, que são umas proteções aqui que você consegue colocar aqui nas canaletas. Colocou essas proteções, por mais que você jogue extremamente errado a bola, ela vai bater nessa proteção e vai começar a zigue-zaguear pelo meio da pista e vai derrubar alguma coisa. Alguma coisa você vai acertar, mesmo que você tenha jogado errado. A doutrina é como se fosse essa mureta que protege a gente de cair nessa canaleta, como se a canaleta fosse um erro, um desvio. Você não atinge objetivo nenhum quando a bola cai na canaleta. E aí, por isso, você não consegue ter o propósito atingido, porque você vai mirar no pino. O pino também é uma doutrina. A gente entende que o pino eu tô querendo acertar o pino. O pino seria onde a gente mira na leitura. Tipo, eu quero estudar sobre a salvação. Eu vou mirar, eu quero entender um pouco melhor o que é a salvação, quero entender um pouco mais a passagem de Jesus na crucificação. Aí você vai lá e vai ler. Aí, se você não tem a doutrina clara de quem é Deus, o que aconteceu na história, passagens do Antigo Testamento que falam daquela situação, você vai pegar essa leitura e você não vai entender. Você vai, às vezes, até ter uma noção errada de Deus, uma noção errada de Jesus. Por quê? Porque você vai acabar caindo na canaleta e não vai acertar nada. Então, a proteção da canaleta ajuda a gente, que a doutrina ajuda a gente a não cair nesse erro. E aí a gente consegue ter uma direção correta e manter essa direção e acertar alguma coisa. Até você ficar tão hábil o suficiente que você vai pegar a tua palavra, a tua Bíblia, vai abrir ela e falar assim, eu lembro, estou com uma situação na minha vida, eu preciso de ajuda, eu acho que essa passagem aqui pode me ajudar. Você vai lá, estuda a passagem e você tem uma clareza de uma decisão que você tem que tomar. É mais ou menos assim que funciona. E aí a gente tem as proteções, que são as doutrinas, que vai nos ajudar a acertar o alvo. Vamos falar então entendido a questão da doutrina, então a importância de você ter na leitura da Bíblia, algumas coisas, alguns parâmetros que você não pode abrir mão e que você tem que saber para você conseguir atingir o alvo, que é aprender a palavra. E o que é a Bíblia nesse meio de tudo isso? A Bíblia lá, aquele monte de pino lá na frente, e aí você vai lá e escolhe um pino e abre, como por exemplo aqui eu trouxe um desenho aqui de uma caixinha de promessa. Antigamente isso aqui era bem comum, na minha casa tinha. Aí você ia lá, pegava um versículo, e aí aquele versículo era um versículo para você meditar o dia todo. Uma coisa aleatória, puxava o versículo e estava lá. Aí você tinha que meditar sobre ele. Livro, o que é a Bíblia? É um livro mágico que a gente pode abrir aleatoriamente para ter uma orientação em determinado momento. Vou lá então.
Aí você vai lá e puxa um versículo e, ai meu Deus, aí isso não tem nada a ver com aquilo que você está pensando, mas você puxou e, não dei sorte, como se Bíblia fosse sorte. Não, mas outra ideia de Bíblia que a gente vê, ou percebe das pessoas tendo, um catálogo de mensagem bonita. Quem não ama Deus, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uma mensagem bonita. Então, quem não ama, não conhece a Deus. Então, se eu amo, conheço a Deus. Ó, pronto. Definiu. Então, eu amo, estou apaixonado pela minha esposa, eu amo a Deus, porque eu sei o que é amor. Só uma tiragem da Bíblia. Né? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Pronto. Aqui é um versículo que a gente tem que ter confiança em Deus. Está numa situação que eu preciso de ajuda, eu não tenho o que fazer, eu entrego a chave do meu carro para Deus e falo, ó, tá aí, faz alguma coisa para mim porque eu não sei o que fazer. Um versículo aqui também é uma fé, você está entregando com fé para tentar resolver uma situação. Mas isolado assim não dá muito certo, né? Às vezes você tem uma interpretação meio equivocada. E esse aqui? Deus ajuda quem cedo madruga. Não está na Bíblia, é um ditado popular. Tem muita gente que acredita que vários ditados populares foram extraídos da Bíblia. Não foram. Foram talvez uma parte, mas aí você vai lá e acrescenta uma coisa, já não tem nada a ver. E mesmo assim, versículo extraído não resolve nada. O que é a Bíblia? Afinal, a bibliologia é uma das doutrinas, entendeu? O que é a Bíblia? É uma das doutrinas. Bíblia é revelação, Bíblia é uma história que prega uma mensagem, Bíblia nos permite conhecer a Deus e Bíblia é um instrumento nas mãos de Deus. E a gente vai passar por cada uma delas e essa é a parte mais importante da aula hoje. Como revelação, primeira parte. Por que Bíblia é revelação? Deus se revela em nós, para nós, em sua palavra. Então a revelação que a gente tem de Deus é a palavra. Deus pode se revelar por um sonho, por alguma experiência específica para mim? Pode. A gente não pode limitar Deus a nada. Deus não cabe na nossa compreensão. Se a gente conseguir compreender a totalidade de Deus, a gente limitou ele. É impossível compreender a totalidade de Deus. Mas não pode tornar esse evento difícil de acontecer, um evento milagroso. Esse daí não pode ser a sua experiência principal. A experiência principal para você conhecer a Deus é a palavra. Ela está revelada. Ela foi revelada para toda a humanidade. Então, Deus se revela para nós em sua palavra. Cada palavra na Escritura foi inspirada por Ele. Tudo que está na Escritura foi inspirado. Deus usou vários homens de várias gerações diferentes que escreviam de forma diferente, que eram totalmente diferentes, que não se conheciam muitas vezes, uns aos outros não se conheciam, eram de outros lugares inclusive, mas no meio de tudo isso aí tinha um único Espírito Santo que guiava. E eles falavam da parte de Deus. E eles compreendiam o que Deus estava falando, o que estava ensinando naquele momento, e escrevia aquilo. E aquilo ficou registrado na palavra. Todos escreveram as palavras do próprio Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente crê nessa revelação. É importante que a gente crê na revelação. Porque crer que a Bíblia é a palavra de Deus faz toda a diferença para a gente estudar Deus. Porque Deus é a palavra. A palavra se fez carne em Jesus, Mas ela ficou registrada para que a gente aprendesse tanto de Deus no Antigo Testamento como o Deus no Novo Testamento em Jesus. E não são contraditórios. São uma coisa só. É uma única história. E é isso que a gente vai falar no segundo ponto. Que a Bíblia é uma história que conta uma mensagem. Ela conta. Do começo, Gênesis, até Apocalipse, é uma história. É uma história. A gente tem que entender isso. Que do início ao fim é uma única história de salvação.
da criação até a derradeira restauração do governo de Deus sobre a terra, sobre toda a criação, passando por nossa queda no pecado, a obra salvífica de Jesus na cruz, a Bíblia traz uma narrativa única, épica, que está permeando toda a Bíblia. Ela não é meramente uma história qualquer. É uma história que realmente aconteceu. A gente não pode deixar cair naquela ideia de que isso aqui eu acho que é difícil, né, de ter acontecido, né? Pô, Noé, esse barco. Não, a gente estudar a Bíblia e conhecer que se Deus está na Bíblia, aquilo realmente aconteceu. Deus é um Deus de verdade. Deus não está criando uma história, ou homens criaram uma história para fazer alguma coisa. Não, é Deus que está envolvido na história. Então a gente tem que crer que realmente aconteceu. E em cima do que aconteceu, a gente tem que entender qual é a razão para aquilo que está escrito na Bíblia e o que eu preciso aprender disso aí. A Bíblia é uma história que conta uma mensagem. Então, é uma mensagem, uma história que conta uma mensagem, e essa história ela tem um tempo. E a gente faz parte dessa história. Tem coisas que aconteceram antes de Cristo. Cristo veio ao mundo, coisas que aconteceram depois de Cristo. Então a gente vive esse período depois da morte de Jesus, depois da ascensão de Jesus, depois do derramamento do Espírito Santo e antes do retorno final de Jesus, porque Jesus vai voltar. A história está escrito na palavra, já não é lá, não está escrito o dia, não está escrito a hora, a gente não sabe. E que bom que a gente não sabe, porque é melhor assim. E em algum momento ele vai voltar e a história registrada na Bíblia vai acabar. E aí é uma história numa nova terra, num novo céu, que Jesus vai inaugurar conosco. É lá que a gente está indo. É lá que a gente está indo. A gente faz parte dessa história. A gente é um pontinho nessa história, mas é lá que a gente está indo. A Bíblia também ela permite que a gente conheça Deus. É outra importância da Bíblia. Com a criação, a gente aprende que Deus é poderoso, que Ele é santo, que Ele é sábio, que Ele é bom. Na queda, a gente aprende que Deus é perfeitamente justo, que sua ira se acende contra o pecado, Ele também, ainda que Ele também seja misericordioso e paciente. Então, a ira se acende contra o pecado, mas Ele, por misericórdia e paciência com os pecadores, isso inclui todos nós. Na vida de Jesus, a gente aprende, vemos a perfeição do caráter santo e misericordioso de Deus. Por que Deus é santo e misericordioso? Veja a vida de Jesus que você vai enxergar essas propriedades com muita clareza. Na morte de Jesus, a gente vê a justiça e o amor de Deus trabalhando juntos para realizar a salvação. Na ressurreição, a gente vê a vitória de Jesus sobre a morte que Deus promete a todo o seu povo. E na promessa de Jesus voltar e restaurar o governo de Deus sobre a terra, a gente vê a fidelidade de Deus, a generosidade abundante que Ele tem com o seu povo, além de outras bênçãos. E aqui a gente finalizou com o versículo do Apocalipse. É isso que a gente entende. Então a gente pode, nas Escrituras, conhecer a Deus e enxergar Deus nesse ponto. A Bíblia também é um instrumento nas mãos de Deus. Para que instrumento nas mãos de Deus? Quando a gente lê a Escritura, a gente é confrontado com uma voz, a voz de Deus vivo. Essa voz, essa confrontação da palavra, ela é poderosa e ela nunca falha em alcançar qualquer propósito. Ela sempre vai alcançar um propósito. Qual que é o propósito? O propósito inclui a salvação de pecador, como nós, como eu, como você que está assistindo, e também para a santificação deles em Cristo. A gente tem que ter um entendimento que a palavra ela nos ajuda a nos amolecer como se a gente fosse um barro, a gente sendo moldado às mãos de Deus pela palavra, aí a gente fica um vaso formado nessas mãos desse oleiro. Mas se tiver imperfeição, tiver que quebrar o vaso, vai quebrar, a gente vai ler a palavra, ai meu Deus, estou fazendo errado. Sim. O que eu faço agora? Corrija o seu erro. A palavra, a Escritura está ali para isso.
A gente se debruça nelas e a gente vai ter que estar preparado para ser transformado por elas. A gente tem que esperar que elas nos levem adiante na peregrinação. A gente nunca pode andar para trás. E isso é importante. A gente tem que ir para frente. A gente tem que estar preparado para ser moldado dessa forma, à imagem de Cristo. E isso é outro propósito da palavra. A Bíblia é instrumento nas mãos de Deus. Ela é essa mão que nos molda. E a gente tem que entender o que essa mão quer que a gente seja. E isso aí está revelado na palavra. E aí, a gente chega ao final da aula. Aqui eu vou dar essa aula vai ficar disponível para você. Aqui é são orientações que no livro tem sobre como a gente tem que ler essa história contada na Bíblia. Como eu leio a Bíblia como história? O livro é uma história que contém uma mensagem. Como eu leio a história? Porque se você pegar e fazer igual eu já fiz, que é pegar Gênesis, começar a ler capítulo por capítulo, chegar e ir livro por livro, você vai chegar a um ponto que você vai ler só por ler. Porque é difícil entender desse jeito. Tem que trabalhar, tem algumas metodologias para você conseguir tirar mais proveito da leitura. E aqui uma das metodologias que o autor traz, eu achei uma das metodologias mais simples e legais para você entender essa história. Ler todo o Antigo Testamento. Assim, o autor fala para você prestar mais atenção na questão da aprender a história de Israel, os patriarcas, a volta do exílio, prestar atenção na aliança de Deus com Noé, a história de Abraão, a nação de Israel, Davi, em especial a nova aliança que Deus prometeu por meio de Jeremias. Leia o Novo Testamento com essa ótica. Leia inteiro. De preferência num curto espaço de tempo, o autor fala. Porque é você pegar a história realmente. Peguei para ler um livro de Êxodo, lê inteiro. E aí você foca nesses pontos que ele falou. Depois, lê e relê os 4 evangelhos. São quatro retratos teológicos de Jesus de diferentes formas de apresentar, com linguagens um pouco diferentes, mas que falam da mesma pessoa, que é de Jesus. Então, entender esses 4 evangelhos vai fazer com que você entenda muito bem o retrato de Jesus, a vida de Jesus, a morte e a ressurreição. Isso é importante. Prestar atenção nas citações do Antigo Testamento ao ler o Novo. Então, Jesus mesmo, quando ele faz o seu ministério, ele fala muito, ele cita muito o Antigo Testamento, os livros, os profetas e a lei. Ele cita muito isso. Então, toda vez que tem uma citação, vai lá e pega a anotação e lê a citação também. Isso vai dar diferença na sua leitura. Faz com atenção, faz com dedicação, não faz uma leitura corrida. Um propósito de ler a Bíblia em um ano. Tenta fazer diferente. O propósito de ler a Bíblia em um tempo. Não um ano. Faz um tempo. Faz devagar, faz bem feito. Você vai ter um aproveitamento muito melhor. Aproveitar os trechos que os autores resumem a história maior. Então, tem vários trechos na palavra que os autores eles fazem resumos da história presente no Antigo Testamento. Discurso de Estevão, Sermão de Paulo em Atos 13, Gálatas 3 e 4, que Paulo explica o Evangelho, com as promessas de Deus a Abraão, o livro de Hebreus, especialmente o capítulo 8 a 10. Esses trechos são importantes para que você consiga, depois de ter lido o Antigo Testamento, você ter um resumo da história e a história vai ficar mais viva no seu coração. Importante. E aí a gente tem que tomar alguns, ler com atenção também, faz com que a gente, às vezes, tenha uma leitura corrida vai trazer equívocos. Uma leitura atenta não vai dar equívoco. Por exemplo, o equívoco de que você chega no livro de Levítico e vai lá e você vê lá aquele monte de leis que o povo de Israel tinha que cumprir. Por exemplo, comer uma carne de porco, por exemplo, está lá um animal que você não pode comer. Aí a gente hoje come uma carne de porco. E aí, pode ou não pode? Qual que é a resposta? A resposta é, tinha um propósito, aquela orientação tinha um propósito. Quando Cristo veio, ele cumpriu e aboliu alguns propósitos, ou cumpriu a lei. Só que
o regulamento ele tinha um entendimento, ele tinha uma base. A base revelava a santidade de Deus para nós, juntamente com a sua exigência para sermos santos. Então, o ato é desnecessário, mas o que levou Deus a entregar essa lei como uma lei, não. Se for uma coisa para você guardar, por exemplo, guardar o sábado. A gente não guarda o sábado na nossa igreja, mas o descanso é importante. Na época, foi instituído para que as pessoas não trabalhassem continuamente, elas não tivessem um tempo de descanso, senão elas seriam escravas. Tinha um entendimento, mais coisas por trás do sábado também. Mas hoje não guardamos o sábado, mas é importante que a gente tenha um dia, um tempo de descanso. Um tempo de estudo da palavra, um tempo de oração mais forte. É importante fazer isso. É um tempo que a gente vai se dedicar para a nossa vida com Deus. Não foi abolido isso. Foi abolido o descanso num dia específico, um dia especial. Isso aí a gente não crê que Jesus aboliu, mas a gente não crê que o descanso tenha sido abolido. Não sei se vocês entenderam. A dúvida de Canaã, a conquista de Canaã por Josué, não é um modelo de política externa, nem um exemplo de barbárie da antiguidade. Ela foi um ato de juízo de Deus, não é um modelo. Aconteceu, Deus agiu de um jeito, com força naquela conquista, mas não é um modelo. Não tem que qualquer nação hoje que invada a outra falando sobre que é Deus que está à frente, está equivocado, porque não é assim, isso não é um modelo. Isso não é um modelo. E aí, o outro jeito, o outro ponto, como que a gente lê a Bíblia, como que a gente entende a mensagem contada na Bíblia. Então, a gente vai ler a Bíblia para entender a história da Bíblia, o contexto da Bíblia. E agora a gente vai entender a mensagem. Como que a gente lê? Também a orientação do mesmo autor. Ter convicção que a Bíblia é a palavra de Deus, então tudo que está escrito ali é verdade. A gente tem que entender isso, tem que crer nisso. Isso aí faz parte do processo. Não tem equívoco, não tem incoerência, não tem contradição. A gente tem que entender a Bíblia como um livro único, que dá a convicção da palavra de Deus. Lê e relê toda a história. Então, chegou ao fim, não entendeu direito, volta, lê de novo. Volta, lê de novo. Faz isso várias vezes. Não temos na sua cabeça um entendimento raso de um assunto importante. Isso faz toda a diferença. Lê e relê faz toda a diferença. Deixar que as Escrituras interpretem as Escrituras. Como elas não se contradizem, às vezes a gente vai estar lendo a Escritura e vai ter um ponto que a gente vai ter alguma dúvida. Vai para outro ponto que fala sobre o mesmo tema e estuda. E aí você vai conseguir ter entendimento, ou vai facilitar o entendimento, para que você consiga entender um único ponto, que é a palavra não tem equívocos. É uma coisa só. Quanto mais conhecimento adquirido, mais compreensão. Quanto mais você treina, quanto mais você faz, mais você vai ter compreensão. Então, fez uma leitura, teve dificuldade, passa. Daqui a pouco você vai ler de novo aquele texto e você vai ter mais facilidade. E é assim que você vai crescer. Quanto mais conhecimento adquirido, mais compreensão. Lembra do jogador de basquete? Treinava lá, quantas e quantas cestas depois do treino, só ia embora quando completasse as suas 20 cestas. Treino. Não deixa, não desiste. Quanto mais conhecimento, mais fácil. Conexão, estabelecer conexão. As escrituras não revelam doutrinas isoladas. Não existe uma doutrina isolada e outra totalmente fora. Essa aqui não tem nada a ver com aquela. Não, está tudo conectado. Então a gente tem que entender, e entender essas conexões faz parte do nosso conhecimento sobre Deus. Deus, ele revela-se como um todo e ele não é contraditório. Conecte os conhecimentos. Lê como que é a justiça, a misericórdia, o amor, a santidade, como que eles se preenchem. Parece que às vezes é contraditório, justiça e misericórdia, mas não é. Nunca é contraditório. Então, estou com dificuldade, leia de novo. Mais dificuldade, chama outra pessoa para estudar junto contigo. Converse sobre a palavra.
faz muito bem para cada um de nós. O último ponto, aplicar o conhecimento de Deus, na Bíblia, para diversos temas. Dá para falar de amizade na Bíblia, dá para falar de dinheiro, de trabalho, de casamento, dá para falar de muita coisa, mas não é um livro feito para isso. Não é um livro para te ensinar como que deve ser, como você deve casar, como você deve trabalhar, como você deve estabelecer os modelos de amizade. Não é para isso. Mas, como também tem passagens que falam sobre isso, a gente tem que sempre buscar entender a palavra naquele trecho. O que significa para mim? Não é a primeira pergunta que a gente deve fazer para ver a Bíblia. Você tem que buscar uma solução para a tua vida. Se você for com essa mentalidade, vai ser difícil você chegar numa solução. Você vai ter que ter um conhecimento anterior para tomar uma decisão correta. Só ir buscar lá, preciso saber sobre trabalho, você vai lá em Provérbios, você vai lá ler o provérbio X até o Y, e aí você vai ter um entendimento do que Deus espera do meu trabalho. Tá, legal, talvez você vai tirar ensinamento porque Deus está na palavra e Deus pode te revelar também. Não dá para limitar Deus, como eu falei antes. Mas não é um livro sobre isso. Vai te ajudar, mas não é um livro sobre isso. A gente tem que ter a história nossa, a nossa história na mente, a mensagem toda na mente, e entender que Deus é poderoso para agir. E Ele vai ajudar através da sua palavra. Mas não é o único método de você conseguir extrair diversos temas. Também tem a oração, tem a conversa com outras pessoas mais sábias, e assim você consegue tirar o entendimento de qual que é a vontade de Deus para a minha vida nesse momento. Uma decisão difícil. Talvez você consiga ter. Só lendo a palavra, talvez você precise de outros recursos também. Então, não posso... Será que eu devo sonegar imposto aqui na minha empresa? Está escrito na palavra que não, a gente não pode fazer isso. Isso aí é uma coisa que você não precisa perguntar para o pastor da igreja se é legal fazer isso, não. Posso ir morar fora do país ilegalmente, sem ter os documentos, trabalhar ilegalmente? Eu não acredito que seja um jeito correto de você viver. Pode ser um jeito que você encontre, mas talvez não é um jeito correto de viver. Tem jeitos, quero trabalhar em tal país. Tem visto de trabalho, tem como você trabalhar numa empresa, tem toda essa parte legal. Mas não é, talvez, lendo a palavra, quando eu leio a palavra, quando eu estudei a palavra, eu entendo que esses jeitinhos que a gente traça na nossa vida não dizem respeito ao que Deus espera da gente. Então, entender a palavra dá para aplicar nos temas diversos que a gente tem na nossa vida. Finalmente, as Escrituras são uma história que prega uma mensagem. O objetivo da leitura e o ensino das Escrituras é conformar-se à imagem de Cristo, é a gente ficar como Cristo. O objetivo da leitura e ensino da Escritura é ser igual a Cristo. Se a gente não está sendo igual a Cristo, ou não está ficando cada vez mais parecido, a gente está lendo errado, ou não está lendo. Entender a história como um todo, coeso, e compreender corretamente a mensagem são componentes-chave dos mecanismos por trás de uma vida cristã piedosa. Entender a mensagem e aplicar é importantíssimo. Aí, uma reflexão final, trazendo a primeira aula que a gente deu, quando a gente falava de mapa. Vamos supor que eu falar para vocês que nessa área aqui, nessa área verde, tem animais selvagens, carnívoros e gigantes. Que pais deixam as crianças soltas nessa área. E pior, dizem ser divertido e não têm medo de serem atacadas. Aí, qual que é, né? Por que será que acontece isso? No meio da cidade, se olhar aqui tem casa, aqui essa área tem uma área com animais selvagens. Se você simplesmente pegou essa foto aqui, esse entendimento, talvez você passou por várias coisas na sua cabeça. Mas, se eu te falar que essa cidade aqui é Pomerode, essa área verde aqui é o zoológico de Pomerode, e aí talvez faça um pouco mais de sentido agora essas coisas que está escrito aqui do lado. Porque a gente tem um conhecimento inteiro das coisas. A importância de estudar a Bíblia nos dá essa clareza. Parece tão óbvio, né? Se vocês falassem que era um zoológico, não precisava nem escrever que é em Pomerode. Eu ia entender.
mas é assim que funciona a nossa compreensão. Às vezes a gente tem uma compreensão pequena e limitada por falta de estudo, e às vezes por preguiça. E isso aí é uma coisa que a gente não deve ser preguiçoso. Muito bem, então até a próxima aula. A gente vai falar sobre santidade na aula 3 e desejo a você um ótimo estudo e que a gente possa estar na próxima aula juntos. Muito obrigado, tenha uma excelente